Olá pessoal, nós estamos de volta em Joaquim Egídio, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e hoje estamos com o Fiat Pulse na sua versão Drive. Das 5 versões que o Pulse foi lançado aqui no Brasil, essa aqui é a versão de entrada. Motor 1,3 litros, naturalmente aspirado, câmbio manual. Então vamos conhecer alguns detalhes a mais desse carro. Começando aqui pela parte dianteira. Iluminação é toda em LED nesse carro, tanto na parte frontal quanto na parte traseira. A grade é aquela que a gente já conhece, né? O visual externo do carro muda pouco em relação às demais versões, mas o que eu gosto nessa versão aqui, ele tem assim uma eliminação de cromados, né? Você vê que ele praticamente não usa cromados, ele usa esses frisos na cor cinza, também com preto, então ele dá um contraste de cor bem bacana. E essa cor aqui, especialmente, é uma cor muito legal. As cores metálicas, como essa daqui, tem um acréscimo de R$ 1.990 no preço. Então, o preço base do carro de R$ 95.290, com a cor e mais a central multimídia, ele vai para R$ 97.280. Preço Brasil, hoje, final de junho. Basicamente é o mesmo carro, a mesma silhueta que a gente já viu no outro Pulse que nós avaliamos. A barra no teto aqui, comprimento total de praticamente 4,1 metros. O entre-eixos 2.532, isso permite o quê? Uma boa distribuição de espaço interno, né? É um carro bem bacana, ele tem um design bonito, bem altinho, são 190 milímetros de altura livre do solo. Essas molduras na caixa de roda e aqui na parte inferior também dão uma encorpada bem no modelo. Uma coisa que eu já tinha visto no outro Pulse que eu avaliei, e nesse daqui também me chama bem a atenção, é essa condição aqui do capô, né? Você vê que o capô ele é bem levantado em relação ao para-brisa, não fica com essa famosa grade do curvão aqui, ela fica levantada aqui, né? É uma característica que foi dada no design do carro. Na parte de rodas e pneus, já nessa versão de entrada, roda de liga leve, né? Pneus 195/60/16, a gente já vê aqui freio a disco ventilado aqui na dianteira, na traseira utiliza tambor. Para o peso do carro de 1.187 quilos, tá ok esse dimensionamento de freio. Vê que a pinça aqui é uma pinça deslizante, também é o normal que a gente vê nessa categoria de veículos. A partir do motor, é aquele que a gente já conhece, é o Firefly, 1,3 litros, flex. Ele tem injeção nos dutos, ele é um 4 cilindros, né, em linha, montado transversalmente aqui. Comando simples aqui no cabeçote, 2 válvulas por cilindro, ou seja, 8 válvulas. Interessante que ele trabalha com uma taxa de compressão de 13,2 por 1, sendo flex, né? Então é um detalhe interessante desse motor. Bom, ele entrega 97 cavalos com gasolina e 107 com álcool. E o torque máximo é de 13,2 com gasolina e 13,7 kgfm com álcool. Alguns detalhes de engenharia que eu gosto de dar uma olhada sempre, né? Vê, o filtro de ar está montado aqui em cima do motor, vê que é um motor bem compacto. A gente vê o coletor de escapamento, ele é integrado aqui no cabeçote, tá? Bem interessante. A parte de admissão de ar, vê que ele tem essa mangueira aqui, que ela tem esses 2 corrugados, para deixar ela bem flexível e não transmitir ruído, né, vibração do motor para a carroceria. Por quê? Porque ela está fixada justamente aqui na saia interna do paralama. Então isso poderia trazer vibração que ia incomodar lá dentro. Então com essa solução aqui, ele evita essa reflexão aqui de ruídos e vibrações, né? E a admissão de ar fresco acontece aqui por baixo da capa do paralama aqui. Então é uma outra solução. Não é a solução que eu mais gosto, porque por aqui tem um caminho para levar som de aspiração de ar para dentro do carro. Mas a gente vê que eles colocaram até um pequeno ressonador para justamente evitar esse tipo de ressonância. Está bem organizadinho, bem espaçoso para trabalhar, para manutenção. Eu sei que tem
uma parcela dos mecânicos aí que gosta muito desse motor aqui pela confiabilidade e também pelo baixo custo de manutenção. Bom, e associado a esse motor a gente tem o quê? Um câmbio manual de 5 marchas, embreagem por acionamento hidráulico. Nós vamos conhecer e ver os engates disso aqui daqui a pouco. O departamento de estilo da Fiat foi muito feliz no desenho dessa traseira do Pulse. Eu gosto bastante. Esse defletor do teto que está nessa posição, o desenho das lanternas traseiras e o para-choque, né? O que eu só não gosto muito é dessas saídas falsas de escapamento que ficam nessa posição inferior. O porta-mala, ele tem abertura aqui por 2 molas a gás, capacidade declarada pela Fiat de 370 litros. Eu sinceramente eu olho aqui, fica difícil encontrar onde é que tem uns 370 litros, mas é o que está declarado por eles. E o melhor, capacidade de carga, 400 quilos. Então se a gente considerar 5 passageiros de 70 quilos na cabine, sobram mais 50 quilos aqui para trás, que é um volume bom para esse tamanho de porta-mala. E o mais legal de tudo é o quê? A Fiat especifica 400 quilos de possibilidade de reboque, ou seja, você pode colocar um gancho reboque aqui para levar sua bicicleta, puxar sua carretinha, que ele está dentro da lei, né? O step é do tipo mini, está colocado aqui embaixo desse tampão. Naquela variação tradicional do AE, na parte traseira, a gente vê aqui a porta é do tipo inteiriça, a borracha também, ela tem uma boa vedação. A vedação você vê que ela vem por essa parte de dentro, ou seja, essa parte externa aqui se conecta com essa parte da moldura, é uma parte que fica suja ao você andar em trecho muito empoeirado ou barrento. O banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir, 1,81 m de altura. Então a gente vê aqui, tem espaço para os joelhos, tem espaço para os pés, porém o apoio aqui da coxa ele é pequeno, né? O painel de porta traseiro ele tem um desenho similar ao dianteiro, mas para aqueles que não gostam de plástico duro, ele é todo em plástico duro. Apesar que tem aqui um desenho piramidais aqui nessa parte, uma grade aqui onde vai o alto-falante também, bem legal. Forro do teto, cor clara, dá uma sensação maior de espaço dentro do carro. O encosto de cabeça separado é outra coisa positiva que dá uma boa visibilidade. Você vê que sentado aqui a gente está numa posição alta, ou seja, enxerga bem. Tem, além de ter espaço, você tem uma sensação boa de espaço, né? O banco traseiro ele é inteiriço, 2 posições para assento infantil do tipo Isofix, com ancoragem superior, e tem aqui uma saída, uma tomada USB para a parte traseira. Todo o estofamento, né, é em tecido, bom, é bem agradável ao toque, fácil de limpar, e tem aquela vantagem, por ser tecido, ele acaba sendo fonoabsorvente, então melhora também a acústica interna do carro. Então vamos lá, nessa versão de entrada do Pulse, a gente vê, ele não tem o sistema de carregador por indução do celular, mas ele tem a localização aqui que dá para acomodar bem. E tem a vantagem que o pareamento de Apple CarPlay e Android Auto é feito sem fio. Então a gente vê aqui, a gente está com o Apple CarPlay ativado aqui na central multimídia. É um tamanho bom de central multimídia. Toda a parte de comandos é muito parecido com aquela versão mais completa que nós já avaliamos. Porém, o quadro de instrumentos ele muda. Ele é o quadro convencional, com mostradores analógicos e ao centro tá marcação de temperatura de arrefecimento do motor, tanque de combustível e o computador de bordo com várias funções. Bem completinho esse computador aqui também. Aqui na parte do volante, aquele multifuncional que a gente já conhece, inclusive ele tem aqui atrás os comandos do rádio. E nesse carro aqui, mesmo sendo manual, ele tem o controle de velocidade de cruzeiro, do tipo convencional, e além disso ele tem o limitador de velocidade. E do lado esquerdo, os comandos do computador de bordo e telefonia celular.
Outra vantagem que eu vejo nesse arranjo de comandos do Pulse é esse painel que fica aqui no console central. Praticamente a gente tem tudo aqui: ar-condicionado, a parte de portas, pisca-alerta e até mesmo o volume do rádio, com a vantagem dele ser esse botão rotativo aqui para o sistema de som, né? O volante ele tem ajuste apenas na altura e vamos até o posto para fazer aquela verificação por baixo do veículo. Chegamos aqui no posto Avenida Souzas e vamos fazer aquela análise técnica por baixo do carro, né? Bom, primeira coisa que a gente vê, a parte frontal, ela tem um fechamento parcial aqui, que é do próprio para-choque, e um outro fechamento plástico aqui para proteger impureza na correia, porém não temos uma chapa protetora aqui. Mas aquilo que eu sempre digo, né? O cárter do motor está acima da linha do subchassis. Então ele está teoricamente protegido dessa maneira. Na parte de suspensão, a gente tem o subchassis, tá, posicionado aqui, braço de controle, a gente vê uma bucha na horizontal, que é a bucha de controle, uma bucha vertical, que é a bucha de conforto, chapa simples, articulador rebitado e o resto é convencional. McPherson, amortecedor pressurizado, mola helicoidal e barra anti-rolagem, né? Na semi-árvore do lado direito tem também uma massa, que é uma massa de borracha. Isso aqui é para melhorar a parte de ruído interno. Na parte central do carro temos as linhas de combustível e freio estão protegidas por essa capa plástica, né? A maior parte vai para o tanque de plástico e a Fiat ainda continua no Pulse com o tanque de chapa. É uma opção boa também para a parte de evaporativos, fica um tanque mais barato. São 47 litros aqui. E a suspensão traseira é o eixo de torção, aqui está a viga em U de torção, e a gente vê aqui desse lado, né? Esse braço tubular, né? Que termina já diretamente aqui na manga de eixo, amortecedor, mola helicoidal. Ele não tem uma barra anti-rolagem, porque a própria barra de torção aqui do eixo, ela já tem a rigidez suficiente, né? E aqui atrás a gente vê, né? Aquilo que eu já comentei na apresentação, aquelas duas saídas falsas de escapamento. Por quê? O escapamento, na verdade, do abafador está aqui embaixo, com esse desenho aqui meio que diferentão aqui, mas é um Mopar, né? Bom, vamos agora andar na pista e vamos ver como é que se comporta lá. Bom, chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio e estamos naquele trecho de paralelepípedo, vendo já a aspereza de rodagem, a passagem nessas irregularidades aqui, a suspensão vem bem equilibrada, o nível de aspereza assim, para um carro do segmento compacto, tá bom. Gosto também desse balanço que ele dá, da movimentação, até mesmo a passagem em lombadas, essa altura livre do solo deixa ele bem confortável para passar, sem perigo de bater a frente ou o meio do carro, né? E agora já entrando aqui no asfalto novo da Estrada das Cabras, tem outra lombada. O que a gente vai vendo, primeira coisa, a parte de troca de marchas, né? Então, esse câmbio de 5 marchas, ele tem uns engates bem suaves, são bem precisos. Gosto do engate. Talvez o curso seja um pouco mais longo do que alguns gostariam, mas, sinceramente, é questão de costume também e vai bem. Eu acho que a altura, posicionamento aqui em relação ao volante também é outra coisa que a gente vê que está bem equacionado. Em algumas situações,
eu percebo que a gente escuta um pouco aquele ruído de engrenamento, né, das engrenagens trabalhando, mas é mais em velocidades bem baixas. Em termos de desempenho, esse motor de 1,3 litros, ele vem bem, ele tem uma elasticidade boa, ele cresce, ele está bem adequado também para esse tamanho de carro. Talvez com 5 passageiros aqui dentro, fica um pouquinho, começa a comprometer. Aqui na saída de lombada, a gente passa aqui na lombada a 30 por hora, recupera velocidade em terceira marcha e ele vai crescendo bem a rotação, né? Vamos ver até onde vai o corte aqui. 6.000, 6.300 mais ou menos tá dando o corte de giro, que é basicamente a rotação de potência máxima. Com relação a consumo de combustível, no trecho entre São Paulo e Campinas, eu fiz 13,9 km por litro. E esse carro foi entregue pela Fiat para mim, abastecido com álcool. Então, rodando a 120 km por hora na Bandeirantes, controle de cruzeiro ativado, um consumo muito bom. E já no consumo acumulado, que eu estou aqui com esse carro rodando já cerca de 250 quilômetros, cidade, ou seja, desses 250, digamos que 100 quilômetros foram de estrada e os outros 150 de cidade. Tá? Um consumo acumulado de 11 quilômetros por litro. Também um consumo bom para veículo abastecido com álcool, né? Isso dá um bom alcance com o volume do tanque. O sistema de direção tem assistência eletrohidráulica em que ele tem uma relação boa aqui de esforço versus resposta. Nesse trecho de curva a gente vê também um pouco da estabilidade do carro, que ele não rola muito a carroceria, apesar de a gente estar sentado um pouco mais alto aqui em relação ao centro de gravidade do veículo, você não sente uma rolagem pronunciada, ele responde bem. Que esse outro trecho de curva que eu gosto, é que esse pneu ele grita um pouquinho mais do que eu gostaria. A parte do sistema de freio é que ele tem uma boa progressão de esforço versus desaceleração. A posição dos pedais, né, o escalonamento dos pedais, ele é muito bom. Esse é o punta-taco telepático que o Bob nos ensinou. Ele é bem posicionado mesmo, é facinho de fazer, não precisa ter grandes habilidades para isso. Vamos aproveitar que estamos chegando no trecho de subida aqui da Estrada das Cabras e vamos fazer aquela medição de ruído interno, né, em aceleração. Como eu já expliquei em outros vídeos, não é um teste de desempenho, é só aproveita a carga que o motor tem que fazer para levantar o carro na subida para ver se aparece algum ruído anormal, alguma coisa a mais, né? Bom, estamos com o aparato instalado. Esse equipamento não é um equipamento homologado, oficial, mas é um equipamento que eu utilizo comparativamente entre os carros que eu estou avaliando. Então é uma referência. Não dá para dizer que é um equipamento de engenharia. Eu vou acionar para gravar e aí eu vou parar de falar para que a minha voz não atrapalhe o nível de ruído. Bom, o que a gente vê aqui?
Ruído médio ficou na casa de 91 decibéis. O que a gente deu para perceber, acima de 4.500, 4.800 RPM, o motor começa a gritar mais e vem mais ruído aqui para dentro do carro, né? A gente vê que o ruído de rodagem ele é bom, ruído de aspiração também é bom, só vem realmente o ruído do motor para dentro do carro em rotações acima dos 4.500 RPM. O que deu para a gente perceber também nesse trajeto aqui é a estabilidade da parte dos bancos. Ele segura bem aqui as costas, dá boa estabilidade para o corpo. O conforto geral, além daquela parte de ergonomia que eu já comentei, ele tem também 25 litros de porta-objetos dentro do carro. Isso é uma coisa que a Fiat preza bastante, ela investe bastante nessa parte, né? Bom, como deu para ver, é um carro simples, confortável, de fácil manutenção, bom de andar, bem agradável. Eu gostei, espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.